Olá a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para continuarmos a lição de número 9, que é da nossa revista Cidadania Cristã, numa edição especial, e nós havíamos já compartilhado uma primeira parte da lição 9, que tem o título A Igreja com Visão e Mente de Cristo. Nesta lição que nós conversamos anteriormente, ela tem como base o versículo de 1 Coríntios 2,16, que diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Nessa primeira parte dessa lição, nós meditamos como é a mente de Cristo, que pensamentos ele tem, que vontades ele teve, que atitudes ele teve. Tudo isso mostra como ele pensa e quem ele é. E nós devemos ter, sim, a mente de Cristo. A igreja com visão e mente de Cristo, ela é uma comunidade acolhedora. A igreja com visão e mente de Cristo, ela é uma comunidade de misericórdia. A igreja com visão e mente de Cristo, ela é uma comunidade de amor e de justiça integral. Então, a igreja com visão e mente de Cristo é uma comunidade acolhedora, de misericórdia, de amor e de justiça integral. Nós precisamos buscar, então, viver esta igreja, ser esta igreja acolhedora, misericordiosa, amorosa e que busca a justiça integral. Então, para isso, é lógico, nós contamos com o ensinamento da palavra de Deus, nós contamos com o exemplo do próprio Jesus, que foi assim e é assim por nós e por toda a humanidade, e também com o Espírito Santo, que nos ajuda a nos parecermos mais com Jesus e que a gente possa estar sempre em comunhão com Ele para que as suas características apareçam na nossa vida. A lição que continua hoje, ela tem o item 4, que está na página 41. Aqui no finzinho da página 41 é onde nós tínhamos parado e agora nós vamos retomar. O item 4 diz assim: a doutrina social do Antigo Testamento. Ele nos apresenta, este item, algumas coisas relacionadas aos profetas, relacionada às mensagens que os profetas deixavam ao povo de Deus. Antigamente, Deus não falava diretamente com o homem, mas sim através dos profetas que levavam as mensagens que Deus dava a eles. Mensagens, às vezes, que nem eles mesmos entendiam, mas que eles, então, passavam, obedeciam. Né? Eram homens usados por Deus. E estas mensagens destes profetas, elas foram escritas na palavra de Deus, muitas delas. Né? Então nós temos livros bíblicos que são os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São alguns dos profetas que Deus usou e que usa até hoje, porque essas mensagens que foram enviadas para o povo daquela época são atuais, servem também para a nossa vida nos dias de hoje. E a revista, ela nos traz a seguinte orientação: que as mensagens dos profetas tinham quais objetivos? O objetivo de corrigir desvios. Então, se o povo de Deus estava tomando atitudes que eram contrárias à sua vontade descrita em sua palavra, eles então levavam uma mensagem para corrigir esses desvios, para que eles então deixassem de praticar esses erros, né? E as mensagens dos profetas, além de corrigir desvios de um modo geral, elas também se direcionavam a adequar o comportamento público e privado de governantes. Muitas das mensagens eram direcionadas ao rei. Muitas das mensagens eram direcionadas ao sacerdote, aos levitas, às pessoas que trabalhavam no templo. Enfim, então eram mensagens para as autoridades do povo. E essas mensagens eram para que estas autoridades, de forma privada ou pública, adequassem os seus comportamentos aos estatutos divinos. Corrigia desvios de um modo geral, mas também tinha um direcionamento muito forte, muito presente em toda a história do povo de Deus, um direcionamento de mensagens proféticas para os governantes
adequarem os seus comportamentos aos estatutos divinos. Muito bem. E, além disso, os profetas também advertiam contra os perigos, né, de não levarem em conta estas advertências, quanto aos perigos da infração dessas normas que eles, então, vinham fazer lembrar ao povo e aos governantes. Então, com essa explicação da nossa revista, nós podemos concluir que as mensagens dos profetas eram de dimensão acentuadamente política. Eles tinham esse movimento, esse trâmite, esse trânsito com os governantes para levar a eles a palavra de Deus, né? Nos dias de hoje, então, irmãos, quem são estes profetas, né? Que podem chegar a autoridades e corrigir desvios e sugerir, né? Porque não podemos impor coisa alguma, não é verdade? Sugerir, sim, o adequamento de comportamentos aos estatutos divinos e advertir quanto aos perigos e às consequências da negação dessa adequação. Então, é papel da igreja estar nos mais diversos âmbitos da sociedade para poder influenciar e sim levar a palavra de Deus como profeta nos dias de hoje. A revista também nos traz alguns exemplos, como o exemplo do profeta Isaías, que ele então condena a religiosidade formal e hipócrita enquanto se pratica a maldade. O que é isso? Ele condena pessoas que se dizem que têm uma ligação com Deus, porque religião, uma religação com Deus, mas que praticam a maldade. Então, essa ligação com Deus, ela é hipócrita, ela não é verdadeira, porque quem tem verdadeiramente uma ligação com Deus procura não praticar a maldade como um hábito, né? Às vezes nós podemos ser maus pela nossa natureza, mas em comunhão com Deus nós reconhecemos que nos passamos, né? E voltamos atrás e procuramos não continuar realizando atos de maldade, né? Porque Deus não permite que sejamos assim. E Isaías, ele então denuncia a existência dessa religiosidade formal e hipócrita. Então era só uma formalidade, só um ritual, só um cumprimento de uma obrigação que não tinha nada a ver com uma vida verdadeiramente rendida aos pés do nosso Deus. Então ele critica isso e critica dirigentes também. Nós vamos ver o que ele diz, porque na revista está justamente transcrito estes versículos. Aí na página 42, ali no inicinho dela, tem um versículo que diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1:17. Aí agora a crítica aos dirigentes. Está lá escrito: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem os direitos aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías 10:1 e 2. Está bem aqui no início, como eu disse para vocês, da página 42. Ele também traz o exemplo de Jeremias. Jeremias falou diretamente ao rei, condenando a violência, a ganância, a extorsão, a injustiça. E também está aqui descrito na nossa revista logo em seguida. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Jeremias 22:3. Ainda tem um outro versículo que diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Jeremias 22:13-14. Esses eram então os profetas que denunciavam as atitudes errôneas dos seus líderes, não é? E que muitas vezes, por causa disso, eles eram perseguidos, eles eram ameaçados
de mortes, né? Eles eram encarcerados. Então estes eram os corajosos que entravam lá no covil de lobos para levar a mensagem de Deus. Eles desafiavam então o poder político e o poder eclesiástico. Político, reis, magistrados, e eclesiásticos, sacerdotes, tudo isso em obediência ao Senhor. E sofriam consequências por isso também, porque ninguém gosta. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, de serem corrigidos, não é? Mas eles cumpriam aquilo que Deus mandava que eles fizessem. Também a nossa revista nos lembra exemplos de Ezequiel, de Amós, de Miqueias. Tá? E eu vou ler também um versículo de Ezequiel, que está no finzinho aqui deste lado da página 42, que fala assim: não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 18, versículo 7 e até o versículo 9. Em Amós também, em Amós no capítulo 5, ele fala sobre a condenação daqueles que pisam o pobre, daqueles que exploram e maltratam o pobre. No capítulo 6 de Amós, ele também condena a vida suntuosa, a vida que esbanja luxo, não é? Em detrimento de pessoas necessitadas, em detrimento da exploração de pessoas menos favorecidas, né? Miqueias, então, também traz aqui outro exemplo. Ele reverbera contra a corrupção moral e inclui seus ataques à perversão da justiça, contra o suborno e os que cobiçam. Então nós vamos ler Miqueias 2:2, que não está totalmente descrito aqui, então eu abri aqui na minha Bíblia e vou ler do capítulo 2, versículo 1 e 2, para nós compreendermos o contexto do que ele está dizendo. O subtítulo aqui na minha Bíblia é Ai dos opressores gananciosos. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então ele está descrevendo que existiam muitos opressores e gananciosos que viviam maquinando maneiras de obter mais imóveis, mais bens, né? E isso tudo não tinha nada a ver com a vontade de Deus em relação ao seu povo, né? Durante o cativeiro também, irmãos, muitos jovens da elite judaica foram levadas à corte e receberam uma educação primorosa, esmerada, para servir na administração do império. O que é isso? Bom, os profetas todos avisaram que se eles não se convertessem, que se eles não mudassem as suas atitudes, desde o mais alto escalão de nobreza até as pessoas mais simples da comunidade, se eles não decidissem por viver a vida de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha planejado, eles teriam consequências sobre as suas vidas. E o povo judeu, ele foi tirado de sua própria terra, a terra deles foi tomada pelos babilônicos e eles foram levados cativos como escravos para a Babilônia. Inicialmente, então, isso foi acontecendo gradativamente. E inicialmente eles escolheram os jovens, os mais bonitos, os mais fortes, os mais capazes, e esses jovens foram levados para a Babilônia e foram ensinados, de acordo com a cultura babilônica, para que eles servissem a nobreza da Babilônia, para que eles servissem na administração do Império Babilônico. E aí tem um exemplo muito lindo, que é o exemplo da vida de Daniel. Daniel foi um destes jovens que era da elite judaica e que foi levado à Babilônia. Mas lá no meio da Babilônia, onde ele aprendeu muita coisa relacionada à cultura da época, né? Relacionada a conhecimento
pedagógico, didático, administrativo, ele aprendeu muita coisa. E ele, então, mesmo estando no meio disso, e ele aprendeu tudo isso para quê? Para servir ao rei da Babilônia, para servir a Babilônia. E ele tinha que cumprir isso, não é? Ele era um prisioneiro. Mesmo vivendo livre, ele não vivia acorrentado nem nada, mas ele era um servidor do Império Babilônico, para isso ele foi levado. Mesmo assim, ele manteve estrita fidelidade aos princípios da sua fé, ao mesmo tempo que ele servia uma potência que oprimia o seu povo. Então, ele servia uma potência que era diferente da vontade de Deus, que era contrária à vontade de Deus, mas ele manteve estrita fidelidade aos princípios de sua fé, mesmo servindo a uma potência que oprimia o seu povo. Vamos pensar nos dias de hoje. Os governantes, as formas de governo, os trâmites políticos muitas vezes oprimem o nosso povo. E nós podemos sim ser como Daniéis no mundo de hoje, né? Estando, servindo, trabalhando nos mais diversos setores da sociedade, aonde impera a opressão do povo, aonde impera muitas vezes a corrupção, a maldade, mas nós podemos estar lá servindo sem nos desviarmos da fidelidade aos princípios da nossa fé. Daniel, irmãos, ele deu testemunho pelo exemplo, pela firmeza das suas convicções, pela firmeza do seu caráter, e ele se manteve fiel aos princípios da sua fé, cumprindo as suas obrigações ali no Império Babilônico, mas sem deixar de lado os princípios da sua fé. Então nós devemos sim ocupar os mais variados espaços da sociedade, mas sem deixar de levar em consideração a fidelidade aos princípios da nossa fé, o exemplo na nossa firmeza de convicções e de caráter que não se contamina. Amém? Que assim sejamos em nome de Jesus. Muito bem, 100 anos após a reconstrução do templo, porque então todos estavam na Babilônia, depois foi possível retornar, e quando retornaram, houve então a reconstrução do templo. 100 anos após essa reconstrução do templo, Malaquias é o último dos profetas. Depois desse exílio, depois desse tempo longe, né? E ele, de novo, é um profeta que, de novo, denuncia as maldades do povo e dos seus governantes. E ele diz, né? Ele foi contra feitiçaria, desonestidade, opressão aos fracos, impiedade generalizada, ninguém tinha dó de ninguém, ninguém tinha piedade de ninguém, né? Dúvidas doutrinárias, ceticismo, religiosidade hipócrita, mais uma vez, né? Os próprios sacerdotes achando cansativo o serviço no templo, sendo divorciados de suas esposas judias e a contratar casamento com mulheres estrangeiras, falta de compromissos financeiros religiosos, ou seja, não estavam sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Tal situação era o cenário, né, do país na sua reconstrução. Malaquias então exorta os sacerdotes e chama o povo ao arrependimento. Os pecados contra Deus e contra o próximo, religiosos e socioeconômicos, são equiparados. Então aí ele, ou seja, tanto os pecados contra a sua própria gente, como os pecados contra o Deus estavam no mesmo nível, um nível altíssimo, infelizmente. E aí ele diz o que está escrito em Malaquias 3:5, que está descrito aqui, ó, no finzinho da página 42. Diz assim: chegar-me-ei a vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5, né? Então, ele aqui está denunciando toda uma maldade que ainda estava acontecendo, mesmo depois deles terem sido exilados, muitas vezes torturados, né, explorados. Aí eles voltam para sua terra e ainda assim continuam praticando algumas maldades que são denunciadas pelo profeta Malaquias. Mas, no finalzinho
ele conclui essa mensagem falando de uma visão do reino do Messias. E aí ele diz: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4:2. O homem por si só nunca foi capaz de resolver as suas mazelas, de aplacar a sua maldade. Somente Jesus conseguiu isso. E é Ele que faz isso por nós e em nós. Muito bem. Então, nós chegamos agora ao item de número 5, que é o projeto segundo Adão. O item de número 5 na página 43, aqui, certo? Então, o subtítulo deste item é o governo do primeiro Adão. O governo do primeiro Adão, ele se localiza justamente quando Deus cria o homem, né, e o coloca no jardim para lavrar e cuidar do jardim. E ele então governa aquele jardim, e ele então nomeia todos os seres, os animais, as plantas, tudo que existia. Então estava sob o governo e o domínio do homem Adão, que tinha comunhão com Deus, que via Deus todos os dias, que tinha sua companhia. Então, esse primeiro governo do Adão, ele é marcado por obediência às orientações de Deus. Tudo que Deus dizia para ele fazer, ele então realizava. E isso então trazia para ele um governo bem-sucedido, momento de paz, de progresso e de harmonia. Até que chega o dia da sua desobediência, em que ele se deixa levar pela mulher, que se deixou levar pela serpente, e ele então desobedece à vontade de Deus. E a partir disso, quando ele não dá bola para a autoridade que Deus deu para ele domine, para que ele decida, para que ele governe, ele com isso transfere a sua autoridade a principados e potestades do mal, né? Ao diabo e seus anjos. E ele então transfere essa autoridade. A sociedade atual é fruto desse primeiro Adão, que também a sua autoridade está no mal. O mal domina a sociedade dos tempos de hoje, assim como lá na Babilônia. A maldade, a crueldade dominava, mas existiam lá homens de Deus como Daniel, que foram fiéis e que continuaram sempre fiéis aos princípios de sua fé, demonstrando isso nas suas atitudes, no seu caráter, no seu exemplo diariamente. Nós também podemos e devemos ser assim na sociedade atual. Até porque nós temos o que diz o item 2 da parte 5, que é o segundo Adão, Jesus. Jesus veio ao mundo e quando ele veio ao mundo, ele morreu por nós, se sacrificou por nós e com isso nos devolveu a autoridade que Deus tinha dado a Adão lá no início. Jesus então nos ressarciu a autoridade. E nós vamos ler o que está escrito em Mateus 28, 18 a 20. Vamos ver. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então aqui nós estamos vendo que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu. E aí, a partir disso, ele diz: portanto vão, já que eu tenho toda a autoridade, eu estou enviando vocês. Ou seja, eu estou autorizando vocês, eu estou dando autoridade para vocês irem e fazer discípulos e ensinar e batizar, né? E ele estaria conosco como está até hoje, aleluia. Então, ele, através do Pai, ele disse que voltaria para o Pai e que recebeu essa autoridade do Pai. E ele também disse que ele não nos deixou sós. Ele não nos deixou sós. Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos deixou. E disse que ele voltaria para nós também um dia. Ele nos transferiu essa autoridade, dizendo que faríamos as obras dele e faríamos obras maiores ainda.
em consequência disso, tomaremos decisões, devemos, né, tomar decisões que engrandeçam o reino de Deus, porque Ele nos deu essa autoridade e porque Ele não nos deixou sós, Ele nos deu o Espírito Santo, nos transferiu, então, através da autoridade do Espírito Santo, a autoridade dele, aleluia, dizendo que faríamos as obras dele e faríamos obras maiores ainda. Eu vou dar uma pausa e logo em seguida nós vamos continuar no item 3, que fala o governo do segundo Adão.